Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra em 1 Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Agora o verso 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? No domingo passado, nós, aqui em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 12, nós estivemos vendo alguns versos muito preciosos para as nossas vidas, para o viver nosso de cada dia. E o que nós percebemos ali, irmão, no texto de 1 Coríntios capítulo 12, nós vimos dois textos muito preciosos. Todo o contexto foi maravilhoso, porque o contexto diz que nós somos o corpo de Cristo. Embora muitos membros, mas um só corpo em Cristo Jesus. Né? E vale a pena nós voltarmos lá para 1 Coríntios capítulo 12, e eu quero chamar a atenção para dois versos, em especial nesse capítulo 12. Primeiro é o verso 18, onde fala assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Então, irmãos, isso precisa chamar a nossa atenção. Deus nos escolheu, Deus nos colocou no corpo de Cristo, revelou a grande obra, a preciosa obra de Cristo. Deus enviou seu Filho, fez aquela obra perfeita, e quando nós cremos, Deus nos colocou no corpo de Cristo. Aonde Cristo é o cabeça, nós somos o seu corpo. Então isso precisa ficar muito claro, como diz aqui no verso 27, diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então, esses dois textos precisam ficar muito claro para nós, que nós somos o corpo de Cristo. Irmãos, isso não pode sair da nossa mente, assim como a cruz não pode sair do nosso viver. Nós nunca mais, irmãos, vamos poder viver separados da cruz. Nunca. Porque tudo aquilo que nós fizermos precisa passar pelo crivo da cruz. Irmãos, nada nós podemos fazer para Deus se não passar pela cruz, certo? Porque quando nós passamos, nós temos uma intenção de servir ao Senhor. Quando nós colocamos essa intenção na cruz, sabe o que ela leva nós a considerar? Considerar que aquele que passou pelaquela cruz é o nosso Senhor. Agora ele se tornou o nosso Senhor. Por isso que nós lemos ali 1 Coríntios 6, né? Onde diz que nós somos o corpo, nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós fomos comprados por preço de sangue, e não pertencemos mais a nós. Então, o primeiro ponto que nós precisamos considerar é que Deus nos colocou nesse corpo. E Ele colocou segundo a vontade dEle, não segundo aquilo que eu acho que eu devo pertencer a esse corpo, ou segundo aquilo que eu acho que ou nós somos 10 ou nós queremos ser 0, né? Eu não tenho capacidade nenhuma, então eu pertenço ao corpo de Cristo, mas eu não faço nada. Não, irmãos. O Senhor, Deus nos colocou para nós sermos membros uns dos outros, né? Então, trazendo essa realidade para nós, né? E mais uma instrução que nós recebemos no domingo passado, aquele texto de Êxodo, né? Que nos fala lá que Moisés orando ao Senhor, dizendo: Senhor, não nos faça subir desse lugar se o Senhor não for conosco. Então isso, irmãos, fala de um caminhar,
de um caminhar cristãos diante do Senhor. Por isso que ali nós lemos, ó, todas as coisas não são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, né? Porque tudo aquilo porque eu fui liberto, eu sou livre, mas livre para pertencer ao Senhor, porque antes, quando eu não cria no Senhor, eu não pertencia ao Senhor, não tinha condições, eu não era livre para pertencer ao Senhor. Agora não, agora eu pertenço a Ele. Então, por isso que tudo aquilo que nós for fazer, irmãos, precisa ser levado aos pés do Senhor, né? E com a graça do Senhor, nós vamos dar um passo a mais hoje, né? Nós vimos vários textos que, como texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E nós morremos para não pertencermos mais a nós, mas pertencermos àquele que por nós morreu e ressuscitou. Sabe, nós pertencemos a Ele. Sabe, então essa caminhada com o Senhor, ela tem que ter uma vida aos pés do Senhor. Tem que ter uma vida de companheirismo com o Senhor, para que então nós possamos perceber que esse caminhar nosso, nós estamos caminhando diante do Senhor e não sozinhos, sabe? Então isso é muito precioso. Agora hoje nós vamos dar um passo a mais, vendo agora, pertencemos ao Senhor, somos o corpo do Senhor, mas nós somos membros uns dos outros. E agora nós precisamos exercer a função que Deus tem para cada um de nós. Deus coordenou, colocou cada um no corpo como Ele quis, sabe? Segundo a capacidade de cada um de nós. E não pense no teu coração, irmãos, que você foi colocado no corpo de Cristo, mas você não consegue exercer nada porque você não tem capacidade. Graças a Deus que você não tem. Porque se você tivesse capacidade, Deus pegaria a tua capacidade e jogaria no lixo. Porque é nessa comunhão com Ele, é nesse caminhar com Ele que Ele vai encher nós daquilo que Ele quer que nós estejamos falando, estejamos agindo. Porque, irmãos, nós precisamos compreender que, como corpo de Cristo, nós somos servos desse Senhor. Nós fomos chamados para trabalhar. Nós fomos chamados para exercer toda a função que o Senhor só vai se mover nesse mundo, o Senhor só vai se mover aqui através da sua igreja, né? Ele poderia fazer tudo sozinho, irmãos. O Senhor poderia evangelizar esse mundo em um segundo, mas Ele não quis fazer sozinho, Ele quis fazer através da igreja. É por isso que Ele encheu a igreja de dons espirituais. É por isso que Ele colocou cada membro no seu lugar, para que a igreja pudesse ser um organismo vivo, a igreja pudesse ter vida, uma vida não segundo o meu querer, segundo o cabeça, que é Cristo Jesus, porque é Ele que é o nosso cabeça. Então toda a instrução que nós precisamos ter é aos pés dele, né? Não queiramos fazer nada, porque afinal de contas eu domino essa matéria lá fora, eu trago para a igreja e eu quero exercer aquilo que eu sou bom lá fora. Não, irmão. Busque aos pés do Senhor a instrução dele, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. E esse Espírito que está em nós está revelando Cristo, está revelando. E quanto mais ele revela Cristo, mais nós podemos servi-lo. E quando nós servimos a Cristo, quando nós servimos de todo o coração a Cristo, automaticamente nós estamos servindo a igreja. Por quê? Por que eu sirvo a igreja quando eu estou aos pés de Cristo? Porque o Cristo que está em mim está em cada um de nós. Lembra quando, lá em Atos capítulo 9, quando Saulo, chegando em Damasco, com carta para prender os cristãos em Damasco, quando aquela luz veio sobre ele, ele cai e ele ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Saulo estava perseguindo os cristãos
E Jesus então diz assim, por que você me persegue? Então, irmãos, quem toca na igreja, toca em Cristo. É por isso que nós precisamos ter temor e tremor com a igreja do Senhor. Por isso nós precisamos servir a igreja do Senhor com todo o coração, porque nós não estamos servindo homens, nós estamos servindo Cristo que habita no coração de cada um de nós. Isso é um privilégio muito grande. Isso é uma alegria que nós precisamos ter, porque Cristo ele não usurpou o ser igual a Deus, ele se esvaziou para quê? Para poder morrer naquela cruz e então levar a nossa iniquidade à morte, para que a vida dele possa ser manifestada em cada um de nós. Então isso é muito precioso, irmão. Então vamos dar esse próximo passo e vamos olhar em Romanos capítulo 12, a partir do verso 3. Fala assim a palavra do Senhor. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também vós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dado. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Amém? Então, irmãos, aqui nós podemos ver um texto bastante precioso para nós e que nos fala muito sobre a nossa, qual é a vida, qual é a comunhão que nós temos com Cristo Jesus, né? Porque ele começa dizendo, porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, né? Porque nós somos muito imediatistas, nosso raciocínio é muito rápido, nós sempre estamos lá na frente, e o nosso raciocínio é rápido para quê? Para criticar. Se fosse eu, faria diferente. Se fosse eu, faria desse jeito. Desse jeito está errado, né? Muitas vezes nós questionando os irmãos. Aquele irmão que está fazendo aquele trabalho, nós questionando ele recebeu aquela instrução do Senhor. E aí nós estamos pelejando contra aquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós, né? Então, cada um recebeu do Senhor. Então, a palavra de Deus diz, não pense de si mesmo além do que convém. Agora ele dá uma instrução, que antes pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, irmãos, esse é um princípio fundamental para nós, Igreja do Senhor. Pensar segundo a vontade do Senhor. Pensar segundo a instrução do Senhor. E para nós pensar segundo a instrução do Senhor, irmãos, nós precisamos estar aos pés do Senhor. Fora isso, irmãos, não vai adiantar. Nós vamos ser homens e mulheres chatos, ranzinzas e críticos, se nós pensar de si mesmo, fora do propósito do Senhor. Agora, quando nós estamos aos pés do Senhor, o Senhor vai dar a medida exata, né? E aquela medida que o Senhor tem dado para mim, eu vou exercer ela, porque senão, sabe o que vai acontecer, irmão? Muitas vezes eu vou querer servir a igreja para ser visto pelos irmãos. E aí eu vou tomar o lugar de muitos irmãos, porque eu quero servir. Não é que eu quero servir. Eu quero ser visto, eu quero ser apreciado, eu quero ser elogiado. Esse é o grande problema do homem, do ser humano. Quando ele sai do trilho do Senhor e anda pela sua própria mente. Então é um perigo muito grande. Por isso que não pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação, segundo a medida da fé, né? Aí nós vamos poder auxiliar aquele irmão que muitas vezes falou algo que não deveria. Nós vamos fazer o que com ele?
nós vamos poder ajudá-lo, mas primeiramente aos pés do Senhor, colocando aquela vida diante do Senhor e então podendo ser útil para aquela vida, para a glória do Senhor, né? O verso de número 4 fala assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. É por isso que precisamos pensar com moderação. Porque se nós olhar no nosso corpo, temos muitos membros e nenhum tem a mesma função um do outro, né? Até mesmo a mão esquerda com a mão direita, os membros são iguais, os dedos são iguais, mas funções diferentes, né? Nem todos têm a mesma função, né? Então, e assim é nós, assim é no corpo, né? Nós somos membros uns dos outros. Então, quem é aquele membro que está ao meu lado? Quem é aquela pessoa que o Senhor colocou ao meu lado, né? Então, como nós precisamos, irmãos, que o Espírito faça de nós, realmente tome as nossas vidas e continue falando segundo o propósito que ele tem para cada um de nós, né? O verso 5 vai falando assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dado. 2 pontos, né? Então, nós precisamos compreender que nós recebemos, Deus colocou nós no corpo como Ele quis. O Espírito Santo, quando nós cremos, recebemos o Espírito Santo e Ele nos deu dons para exercer na sua igreja, né? Então, agora ele vai falar algumas coisas aqui, como é que eu devo exercer esses dons, né? Se profecia, seja segundo a proporção da fé, né? E profecia aqui, irmãos, é falar a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus. Como que eu prego a palavra de Deus? Segundo a proporção da fé que Deus tem colocado no meu coração. Porque eu não posso pregar, irmão, se eu não creio, se eu não tenho uma vida aos pés do Senhor, se eu não tenho uma comunhão com o Senhor. Eu vou ser uma testemunha falsa daquilo que eu estou falando, mas não tenho uma experiência com o Senhor, né? Por isso que muitas vezes o Senhor nos leva a alguma situação bastante difícil. Para quê? Para nós sermos testemunha. Para nós podermos dizer assim, ó, eu falo com propriedade porque eu passei por isso, né? Não desmarquem aí, vamos um pouquinho. 2 Coríntios capítulo 1, olha a partir do verso 3. Ele nos fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Amém? Então, partiu já desse princípio muito precioso. Deus, Ele é Pai das misericórdias. Então, irmão, se você precisa da misericórdia, você precisa do perdão, olhe para esse Pai. Ele é o Pai das misericórdias. E Ele também é o Deus que consola, né? Ele é o Deus que consola. E aí o texto segue dizendo: é Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Né? Então, veja só, muitas vezes nós passamos por algumas dificuldades e nós reclamamos muito, mas muitas vezes é o Senhor nos ensinando. O Senhor quer que nós passemos por aquela prova, mas precisamos compreender que Ele é o Deus da consolação. Nós precisamos nos socorrer nele e dizer: Senhor, está doendo. Senhor, essa prova aqui está me deixando, está doendo. Então Ele é aquele que vai nos consolar. Então nós vamos aprender. A partir do momento que nós vamos para o Senhor, Ele nos consola, nos conforta e nos leva no colo naquela tribulação. Quando nós passamos lá na frente, nós olhamos para trás e dizemos: puxa vida, louvado seja o Senhor, porque Ele estava comigo. Ele me conduziu nessa dificuldade, porque eu não teria condições de sair sozinho. Mas com um objetivo, porque lá na frente, na sua caminhada, você vai encontrar alguém com a mesma dificuldade que você passou. Aí você vai dizer assim: eu sei, eu conheço o caminho, vem aqui, senta aqui que eu vou te falar de um Deus que é um Pai que é
rico em misericórdia e um Deus que consola você nesse momento. Então você vai poder mostrar, você vai poder dar um testemunho com toda a convicção, porque você trilhou, você experimentou na sua vida. Então essa é a grande glória do Senhor sobre a sua igreja, nos consolando, porque Ele tem um propósito lá na frente, de trazer serviço para nós, né? Então, irmãos, se você estiver passando por alguma dificuldade, olhe para esse Deus Consolador, né? É Ele quem nos consola. Se profecia, seja segundo a proporção da fé, né? Da fé. Então eu só vou poder falar aquilo que eu tenho de experiência, porque eu olho para a palavra, eu vejo o que Deus faz, mas se eu não experimentei isso na minha vida, é como que se eu falasse, como que se eu dissesse assim, eu conheço Deus só de ouvir falar. É por isso que o Senhor nos leva a algumas realidades bastante duras para nós. Porque Ele quer que nós vejamos Ele quer que nós olhamos para Ele e dizemos assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem. E quando os nossos olhos veem o Senhor, nós podemos ver toda a beleza do Senhor e nós podemos ver o quanto nós precisamos desse Senhor. Então isso é maravilha. O verso 7 diz assim, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Então o ministério aqui envolve, irmãos, muito trabalho no reunir da igreja. Na ordem do culto temos muitos ministérios para exercer no convívio da igreja. Então como é que eu vou exercer? Com dedicação, com empenho, buscando tudo aquilo para fazer segundo a vontade do Senhor. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então sempre tem o ministério, tem o dom, e como que você deve, esmere-se. Uma professora, ela vai dar aula, se ela domina a matéria, mas mesmo assim, quando começa o ano, ela pega toda a apostila ali, toda a grade do ano, e vai verificando como que ela vai fazer. Ela vai se dedicar àquilo, ela vai se esmerar para fazer, para entregar aquela aula para os seus alunos. Você não vai entregar de qualquer jeito. E assim conosco, em relação àquilo que o Senhor tem para nós. Quem ensina deve se esmerar para fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. Faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. E aqui há um ponto muito precioso, irmão. Lá nós vimos que o Pai de misericórdia. E aqui diz assim, quem exerce misericórdia? Aquele irmão que exerce misericórdia, ele deve exercer a misericórdia com alegria, porque ele vai exercer misericórdia com alguma situação muito difícil, com algum irmão em pecado, com algum irmão em rebeldia. Então ele vai ter que sentar com esse irmão, com toda a calma, trazer para a palavra, usar de misericórdia, porque ele poderia estar naquele lugar. Então ele vai tratar com aquela pessoa com toda a graça, com toda a misericórdia. Agora, irmão, se ele não tem esse Pai da misericórdia vivendo dentro dele, como que ele vai exercer? Ele vai abandonar, ele vai xingar, ele vai dizer, você vai para o inferno e acabou e eu vou te abandonar. Então, irmãos, como nós precisamos agora, tudo isso que nós vimos até agora, como que nós podemos exercer segundo o Senhor? Segundo a vontade do Senhor. Como eu falei, somente aos pés do Senhor. Irmãos, até mesmo se o meu encargo diante do Senhor é arrumar as mesas, as cadeiras. Lembre-se que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, para servir as mesas, tinha algumas características que aqueles irmãos teriam que ter. Eles teriam que estar cheios do Espírito Santo para servir as mesas. Eu tenho um encargo de arrumar as cadeiras no templo. Como que eu devo fazer isso? Eu devo ser cheio do Espírito Santo. Para mim ser cheio do Espírito Santo, irmão, eu preciso estar aos pés do Senhor.
sabe? Porque cada cadeira que eu colocar ali é um irmão que vai sentar. E essa cadeira precisa estar, Senhor, colocando essa cadeira aqui para aquele irmão que sentar aqui, Senhor, revele-se a ele, sabe? Então a oração você vai fazer com todo o amor, porque o Espírito Santo habita em você. Agora, vamos andar um pouquinho, irmãos. Vamos lá para Evangelho de Lucas, capítulo 10. Que muitas vezes nós dizemos assim, você precisa estar aos pés do Senhor. Você precisa ir diante do Senhor. Você precisa buscar o Senhor, né? Então nós precisamos buscar o Senhor de forma adequada, de forma que nós realmente possamos ser instrumento do Senhor para que nesse momento em que nós estamos, nós possamos receber toda a instrução do Senhor. E aqui em Lucas, capítulo 10, verso 38 em diante, nós temos uma passagem muito conhecida nossa, de Marta e Maria, né? E é aqui que nós precisamos compreender todo o propósito que o Senhor tem, porque nós fomos chamados para o serviço, para servir. Agora o Senhor está fazendo o que conosco? Ordenando como que eu devo servir. Por que eu devo servir, né? E aqui nós podemos ler esse texto de forma assim, ó. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Então aqui, irmãos, o Senhor não está condenando o serviço de Marta. O Senhor está ordenando, né, o serviço dela, porque ela estava fazendo o serviço ao Senhor desordenada. Ela estava fazendo o serviço ao Senhor, porque quando nós servimos ao Senhor desordenado, com a nossa própria mente, qual é o primeiro sintoma que aparece? Reclamação. Reclamação. Quando nós reclamamos, né, muito daquilo que nós estamos fazendo no reunir da igreja, temos que sondar o coração. É a carne ou é pelo Espírito? Né? Porque se for pelo Espírito, irmãos, nós vamos fazer com toda alegria e nós não vamos olhar para quem nós estamos fazendo. Porque nós temos plena convicção de que nós estamos fazendo para o Senhor. É para o Senhor. Né? Então, irmãos, aqui o Senhor ordena, Marta, Marta, você anda inquieta e você te preocupa com muitas coisas. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então isso fala para nós, irmãos, que para servir à igreja nós precisamos servir ao Senhor. Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 6, nós somos cooperadores com Cristo, dele, com ele. Nós vamos exercer a função junto com ele, né? Não nós sozinhos, mas juntos com ele. Então, irmão, para isso nós precisamos estar aos pés do Senhor. Sabe, esse tempo de comunhão. Lembra lá em Êxodo, capítulo 33, que nós lemos domingo passado, quando Moisés, então, ora ao Senhor e diz, Senhor, não nos faça subir desse lugar se o Senhor não for conosco. Senhor, olha que esse povo é teu povo, Senhor. E então o Senhor disse assim, tá bom, Moisés, eu irei contigo e eu te darei descanso. Sabe, é nessa comunhão que nós precisamos ter. Sabe, nós precisamos estar servindo ao Senhor. Como que nós servimos ao Senhor? Porque nós vamos receber toda a instrução do Senhor para servir. Né? Porque aí Ele vai mostrar quando nós estamos ali em oração. Por isso que tudo
como diz a palavra, se nós temos o Espírito Santo, nós estamos orando todo o tempo, sem cessar, né? Porque nós temos uma comunhão íntima com o Senhor e todo o tempo nós estamos conectados a esse Espírito que conduz as nossas vidas. Então, tudo aquilo que nós for fazer, porque, irmãos, Jesus, o Filho de Deus, todas as vezes que ele ia fazer algo, no dia seguinte, ele passava a noite em comunhão com o Pai, né? Quando ele foi escolher os seus discípulos, ele orou a noite toda. No outro dia ele começou a escolher os seus discípulos. Então, todas as vezes, né? Aquela passagem maravilhosa que o Senhor, que fala que o Senhor andou por sobre as águas, né? Então ali fala que o Senhor despediu a multidão, mandou os seus discípulos, deu uma ordem para os seus discípulos, porque ele tinha algo em mente. Ele ia andar por sobre as águas. Então ele foi, se retirou sozinho para orar ao Pai. Então todas as vezes, irmão, que Jesus fez algo grandioso para nós, ele teve uma comunhão com o Pai, né? E assim é nós. Toda vez que nós fomos ser usados pelo Senhor, nós precisamos receber toda a instrução dele. Porque, como nós lemos lá, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Quer dizer, como que eu percebo que algumas coisas não convêm? Porque essa coisa que eu estou pensando em fazer, ela não passa pela cruz. Quando ela passa pela cruz, ela é destruída. A minha vontade, ela é aniquilada. Só vai passar a vontade do Senhor, né? Muitas vezes o Senhor vai permitir que a nossa mente, que aquilo que nós estávamos pensando, continue lá na frente, mas com a nossa mente trabalhada, sabendo que não é nós, mas é o Espírito Santo conduzindo as nossas vidas. Então, nada, irmão, de que nós formos fazer pode ter essa conotação de, não, eu vou fazer porque a Bíblia diz. Não, a palavra do Senhor fala para nós exercer as funções, mas como que nós vamos exercer? Aos pés do Senhor. Sabe? Porque senão vamos fazer do nosso próprio jeito. E do nosso próprio jeito vai dar confusão, né? Então, irmãos, como nós precisamos compreender que esse trabalhar do Senhor é muito precioso em nós. Um privilégio que nós temos de servir a igreja do Senhor. Não tem privilégio maior nessa terra, irmãos. Não tem privilégio maior. E não pense que o privilégio é só de quem prega. Não pense que o privilégio é só daquele que anuncia. Não. O privilégio é de todos nós. O privilégio é daquele que arruma os bancos. O privilégio é daquele que vai para a cozinha. O privilégio é de todos aqueles que creram, todos aqueles que receberam o Espírito Santo. Mas não podemos, nós não fomos chamados para ficarmos sentados no banco. Recebendo. Isso nós precisamos ir aos pés do Senhor, para que Ele trabalhe em nós, para que nós possamos acordar e dizer, Senhor, ajuda-me. Visita o meu coração para que eu não seja alguém que creu no Senhor e que ande pela periferia do Senhor. Um texto muito precioso em Ezequiel nos fala da família de Zadok, né? Zadok foi os levitas que quando o rei Davi, o filho do rei Davi se colocou como rei, e Davi então sai da cidade. Ele sai da cidade, pega os seus e sai da cidade e vai para o deserto. E nesse tempo, então está lá Zadok e Davi diz, Zadok, você volta para o templo e fica lá, né? E você vai poder nos orientar, você vai poder mandar notícia para nós. Então eles obedecem, voltam e ficam ali. Agora os outros levitas foram com o rei, com o filho de Davi. Então o Senhor, quando ele chega lá em Ezequiel, ele diz, os filhos de Zadok, que não se apartaram de mim no templo, eles me servirão a mim. Agora os outros levitas que tiveram seus ídolos no coração, eles ficarão nas portas
nas portas pelo lado de fora. Né? Servirão a mim, mas pelo lado de fora. O privilégio nosso, irmão, que nós somos a igreja do Senhor, é que nós possamos servir ao Senhor, se achegar ao Senhor e receber toda a instrução do Senhor. Né? Então, irmãos, para nós olharmos também esse texto, esse ponto que nós estamos olhando em Mateus capítulo 25, nós vamos poder olhar aqui a parábola dos talentos, né? E essa parábola dos talentos, ela vai nos falar exatamente o serviço que nós temos, o serviço que nós precisamos exercer para esse Senhor. Então, essa parábola traz para nós um discernimento, traz para nós que nós somos servos, que o Senhor nos capacitou, que nós não podemos negligenciar o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, né? Aqui, Mateus 25, a partir do verso 14, ele fala assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2, a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. E aqui, vamos devagar aqui para nós poder recebermos toda a instrução do Senhor, né? Os 3 eram servos. Os 3 não tinha distinção. Ah, não, o servo que recebeu 5 talentos era melhor do que os outros. Não, irmãos. Diante daquele Senhor, os 3 eram servos. Um recebeu 5, outro 2 e outro 1, segundo a capacidade de cada um deles, né? Todos receberam talentos, né? Mas com diferença de função. Um 5, outro. E irmãos, e se nós olharmos aqui, aquele que recebeu 5 talentos deveria trabalhar tanto quanto aquele que recebeu 1 talento. Se aquele que recebeu 1 trabalhasse, seria trabalhado igual os 2. Os 2 tinham que depender do Senhor, porque a capacidade de 1 era granjear outros 5. Mas a capacidade daquele 1 era de granjear 1 talento, né? Mas ele fez o quê? Nós vamos olhar no texto, né? Então, no verso 16 diz assim: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. E aqui chama atenção para nós, irmãos, que o juízo começará pela casa do Senhor. O julgamento vai começar por nós. Começa pela casa, né? O Senhor vai ajustar conta com cada um de nós. E aí nós precisamos estar diante desse Senhor, dizendo assim: Senhor, né? Como que nós vamos poder falar para Ele que nós não conhecia, que nós não tivemos condições, né? Ou nós vamos poder falar como esse que recebeu 1 talento aqui: Senhor, eu sabia que Tu eras homem firme, que eu era justo, que semeia, que o Senhor colhe onde não semeou, o Senhor é duro, né? Então nós podemos receber uma triste palavra lá no final, né? Dizendo assim: apartai de mim, vós que praticais iniquidade, né? Mas vamos continuar. Depois, mas o que recebeu 1 saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel.
Fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Veja, irmãos, como aqui o Senhor dá a mesma conotação para aquele que recebeu 5 e para aquele que recebeu 2. Entra, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, sabe? Porque o Senhor, cada um deles tinha dado segundo a capacidade deles, né? Então eles tinham que só granjear outros 5 e 2, né? Agora, irmãos, a tragédia, que isso nós precisamos cuidar para que não aconteça conosco, né? Chegando por fim o que recebera 1 talento, e disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que a ceifa onde não semeaste e a junta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu, né? Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juro o que é meu, né? Então aqui, irmãos, vai ser um triste fato nós poder chegar nesse dia e querer justificar, né? Sabe o que o Senhor vai falar para nós? Eu me entreguei a minha vida por você. Eu fui para aquela cruz por você. Eu morri, eu te capacitei, eu te dei 1 talento para que você olhasse para mim e eu pudesse te capacitar para você ganhar outro 1 talento. Você não tinha capacidade nenhuma, mas eu é que te capacitei para que você ganhasse outro talento, porque você escondeu o que era meu. Quantas vidas você deixou para trás, né? Então, irmãos, como isso chama a nossa atenção. E aí ele diz assim no verso 28, tirai-lhe, pois, o talento, dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Então, irmãos, como nós precisamos olhar para o Senhor e ver que Ele tem chamado cada um de nós. Ele tem nos capacitado a cada um de nós. Agora, o grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós não queremos pagar o preço. Sabe, o preço de estar aos pés do Senhor, o preço de poder buscar toda a instrução do Senhor. E isso requer o quê, irmãos? Isso requer uma vida de dedicação, uma vida de entrega ao Senhor, né? Para nós caminhar para o encerramento, irmãos, vamos lá para Provérbios capítulo 2. Quando se fala em pagar um preço, irmãos, quando se fala que nós devemos buscar a mente do Senhor, é porque isso não vai vir automático na nossa mente. O grande problema é esse, é que nós queremos que o Senhor se revele a nós sem nós dar um mergulho diante do Senhor, sem nós ir nas profundidades da palavra do Senhor. E para nós ir buscar a mente do Senhor, isso requer o quê, irmãos? Suor, suor e suor. Isso quer dizer dedicação, dedicação diante do Senhor. E aqui em Provérbios ele traz um alerta para nós e traz, irmãos, como nós buscamos, né? Porque aqui no Provérbios capítulo 2, o verso 1, ele diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, né? Então, se você aceitar as minhas palavras e se você esconder, né? Esconder no coração, né? Porque lá nos evangelhos, quando o Senhor fala sobre o semeador, né? Fala no primeiro solo, no semeador ali, tem algo muito interessante. Quando foi lançada a semente sobre a beira do caminho,
E veio as aves dos céus e as comeram, as sementes, né? Quando ele vai explicar lá, ele diz, a semente é a palavra de Deus. E a semente foi lançada no coração. A semente foi lançada no coração. Mas veio o diabo e tirou a palavra que foi semeada no coração. Irmãos, isso precisa falar forte ao nosso coração. Quando nós recebemos a palavra do Senhor, primeiro ato nosso é esconder ela. Por isso que aqui diz, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, né? E aí ele diz assim, se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscar a sabedoria como a prata e como a tesoura escondida a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Amém? Mas como que vem? Como que vem? Se eu alçares a voz, se eu buscares de todo o coração, né? E aqui traz algo bastante interessante, procurar como a prata e como a tesouro escondido, né? Então, se tem um tesouro escondido, então precisa ter um empenho da minha parte para conseguir achar esse tesouro, né? Então, irmãos, isso fala muito forte ao nosso coração de tempo com o Senhor, né? De tempo aos pés do Senhor, de dedicação na palavra do Senhor. Porque, irmãos, senão nós vamos passar anos, sair anos, e nós não vamos avançar. A nossa vida cristã é a mesma coisa. Nós entramos numa dificuldade e saímos dela pela misericórdia de Deus, mas não crescemos nada. Por quê? Porque não há adoração nas tribulações. Sabe? Porque o que o Senhor deseja, quando nós estamos ali dentro da tribulação, é porque Ele está passando junto conosco. O que Ele deseja? A nossa adoração. Nós dizer, Senhor, estou passando aqui. Senhor, me dê força, me dê graça, e eu quero passar essa dificuldade adorando a Ti, Senhor, né? Então é isso que o Senhor busca de nós. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. Como que nós buscamos a sabedoria de Deus, irmãos? Aos pés do Senhor, né? A instrução dEle, aos pés dEle, em oração, né? Mas muitas vezes nós não queremos, nos colocamos de joelho do lado, em algum lugar, e o nosso celular está do lado. Aí estamos orando ao Senhor. Tocou o celular, já parou a oração. Irmãos, não é comunhão. Comunhão é nós deixar o celular bem longe, se ele incomoda nós. Agora, se ele não incomoda, se ele está tocando ali, nós estamos diante do Senhor, não se preocupe com isso. Agora, se ele tira a nossa atenção, ele deve ficar longe. Porque aquele momento é momento de nós, porque nós estamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Estamos ali diante do trono da graça. Como nós ousamos tirar nossa mente dali para olhar para o celular? Ou a nossa mente vagueando para outros cantos? Não, irmãos. Buscar requer uma dedicação. E nem sempre vai ser, e isso não é agradável para nós, porque a nossa mente voa. E nós precisamos trazer cativa a nossa mente de novo. Daqui a pouco ela foge de novo, nós vamos lá, buscamos ela de novo. Tudo é uma experiência, tudo é um trabalhar do Senhor em nós, né? Quando nós lemos a palavra do Senhor, o que acontece conosco? Sono, cansaço. Mas se nós persistir, vai 1 mês, 2 meses, no terceiro, quarto mês, nós já estamos lendo com alegria diante do Senhor. Por quê? Porque nós perseveramos. E é isso que o Senhor quer de nós. Porque Ele quer falar conosco. Porque Ele quer usar nós. Mas se nós não nos dedicar a Ele, como que nós vamos ouvir a voz do Senhor? Não, irmão, nós não vamos conseguir ouvir. Nós não vamos ter sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Senhor, né? Quantas vezes
a gente tem ouvido fortemente. Parece que alguém falando conosco e a gente ouviu nitidamente, mas a gente olhamos para o lado, mas parece que alguém falou comigo. E sabe quem é que falou com você? O Senhor gritando. Mas você mesmo assim ouviu que alguém falou com você, mas não teve sensibilidade de Senhor, eis-me aqui, né? Fala que o teu servo ouve, né? Como Samuel lá naquele não conhecia o Senhor, e o Senhor chama ele, e ele levanta, vai lá com Eli. Eis-me aqui, Senhor. Então até que Eli percebeu que era o Senhor chamando ele. E diz assim: quando você ouvir a voz, fala, Senhor, que teu servo ouve. Né? Então, a sensibilidade espiritual, nós só vamos adquirir, sabe como, irmãos? Aos pés do Senhor. É ali que nós vamos poder ser útil, é ali que nós vamos poder receber toda a instrução dele para trabalhar, para sermos servos na obra que ele tem para cada um de nós. Que realmente o Espírito do Senhor, irmãos, possa ganhar o nosso coração nesse tempo em que o Senhor está para voltar, buscar a sua igreja, né? E Ele está urgentemente querendo nos preparar para a glória que virá, sua igreja para nós. Amém? Que o Senhor nos ajude, irmãos.